Boa noite. Meu trabalho foi sobre a distribuição ótima de sensores em uma rede IoT. Ah, Sobre a nossa agenda aqui, vou dar uma introdução do projeto, a modelagem matemática, o método de Monte Carlo que eu utilizei, implementação em Python, a configuração de Synapse, os resultados e as conclusões. A motivação do projeto seria para fazer uma rede de sensores IoT para monitoramento ambiental, agricultura de precisão, cidades inteligentes, segurança e vigilância, são casos que poderia ser aplicável, né? O desafio seria onde posicionar esses sensores e como eu consigo garantir uma cobertura máxima considerando a posição dos sensores. E como que eu mantenho a conectividade. A definição do problema, basicamente eu quero utilizar 5 sensores em uma área de 100% com obstáculo. Maximizar a cobertura da área monitorada, garantir a conectividade com o gateway, evitar posicionar sensores em obstáculos. A área é 100%, são 5 sensores, o raio de sensoriamento é 25 metros, enquanto o de comunicação é 45 metros. Essa diferença é importante, que depois a gente vai ver um caso onde parece que o caso, na verdade, que foi a solução, ele parece que está sobre o bloqueio, mas na verdade é porque ele passa em volta do bloqueio, né, a comunicação. Uh, o gateway fica na posição 75-75 e os obstáculos basicamente eles bloqueiam a visão, a comunicação e o posicionamento. O layout que eu escolhi foi fazer uma diagonal central aqui. Então a gente meio que ficou com duas regiões do sistema, região A e região B. Essa é a posição do gateway. São 7 blocos, basicamente divide, e isso força a gente a usar relay de entre os sensores, né? Isso dá um trade-off de cobertura e conectividade e também cria múltiplos mínimos locais, e que é um posicionamento criativo, né? Eu escolhi fazer com obstáculos porque eu achei que seria mais interessante do que fazer apenas uma área de 100% sem nenhum obstáculo, que basicamente a posição que a gente pensa inicial, que seria um sensor aqui, 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 e o gateway em qualquer uma das posições consegue atingir em torno de 84% da região inteira. Então eu acabei mudando isso e coloquei o obstáculo para ficar um pouco mais divertido. As variáveis de decisão são 10 variáveis, né? As posições dos sensores, x1 e y1 e assim por diante. Basicamente eu tenho posição mínima de 0 e posição máxima de 100. E isso gera um hipercubo de 10 dimensões, né, no espaço de busca. A minha função objetivo é maximizar a cobertura, então a gente tem a área coberta pelos sensores sobre a área total. A dificuldade que isso gera é que cria uma união de 5 círculos, então isso requer integrais complexas que eu não quis abordar. Então eu usei uma abordagem mais simples que se chama método de Monte Carlo para justamente estimar essa cobertura. Eu vou explicar um pouco mais do Monte Carlo mais à frente. A restrição do sistema é basicamente que todos eles precisam se conectar ao gateway, todos os sensores. E para fazer isso eu fiz os dois nós conectados e a distância tem que ser menor do que a distância, e a rede está conectada se existe caminho de todo o sensor até o gateway. Isso também considera que eu posso fazer conexões sensor-sensor e sensor-sensor gateway, por exemplo. Então, esse daqui é um caso que funciona, mas se esse S1 tivesse mais longe e não tivesse conectividade com S2 e nem com o gateway, ele seria falso. Ele basicamente faz uma busca em largura no código do grafo de comunicação. Se ele conseguir atingir o gateway, ele dá positivo e entrega 1 para o sistema aqui na questão de restritividade. Então a minha restrição é basicamente eu coloquei igual a 1 porque não tem maior, né? Então ficou um g de x igual a 1. Vamos para o Monte Carlo. O que é o Monte Carlo? A ideia principal é usar uma amostragem aleatória para estimar valores difíceis de calcular. Então basicamente a gente joga um monte de bolinha no quadrado e ver quantas que caem nas posições que a gente tem sensor. Isso a gente consegue ver a porcentagem de cobertura, então pontos cobertos sobre a quantidade de pontos total. Isso dá uma porcentagem da nossa cobertura estimada, né? A precisão desse sistema, a gente utiliza a lei dos grandes números. Quanto mais pontos, mais precisa vai ser a estimativa, né? Então fiz uma tabelinha aqui para ter uma noção um pouco melhor. Se eu tenho 100 pontos, eu tenho 80% da estimativa e um erro típico bem alto de 10%. Com 1000 pontos, eu tenho 84% da estimativa, com um erro típico de mais ou menos 3%. Para esse projeto, eu usei 2000 por conta da lentidão de execução com muitos pontos, né?
Então vai ficar entre torno ali de 1,5% e 3%. E se eu fizesse com 10 mil pontos, eu teria um erro de mais ou menos 1%, com uma estimativa de 84,5%. Como o Synapse roda várias e várias vezes o mesmo código, eu precisei usar uma Random Seed 42, com o módulo 42, né, ali, que garante a reprodutibilidade. Então todos esses pontos vão ser iguais, independente da execução do código. Aqui é o código. Eu vou abrir o Notepad, que eu acho que vai ser um pouco mais simples de mostrar. Vamos começar com o F1 aqui. Basicamente, importo as bibliotecas, eu crio a largura, a altura do sistema, o raio de cobertura e o número de pontos, os obstáculos, as posições deles, né? Aqui é os dados que vão para o Synapse, que é os sensores X e Y. Eu verifico se tem sensor em obstáculo, faço as verificações simples do sistema, verifico se o ponto está dentro de um obstáculo, verifico a cobertura, se ela faz sentido, verifico se existe uma linha bloqueada ou não, e basicamente eu retorno ali um resultado com os pontos cobertos vezes 1 dividido pelos pontos validados, vezes 1, e se não der certo nenhuma das verificações, eu retorno um 0, 0, né? Só para dizer que não funcionou. E com a restrição, né, que eu vou passar agora, basicamente a gente tem aqui sobre a restrição de conectividade com obstáculos, a gente tem a função maior ou igual a 1 e o limite a 1. Basicamente é o que eu comentei, que se não tiver comunicação, ele não vai conseguir passar vai considerar como 0 e não vai passar no teste, né? Eu fechei o Synapse, então eu não vou ter a lista de execução aqui aberta, mas basicamente ele mostra bem essa saída. Eu vou botar para executar enquanto isso. Deixa eu ver se eu não tenho. Eu tenho os resultados salvos aqui. Perfeito, então. Seguindo. Basicamente a gente tem a posição do gateway, os obstáculos novamente. Daí a gente define se tem ponto em obstáculo, se existe uma linha bloqueada, se a linha bloqueia, se os sensores estão ali, os sensores que vão para o Synapse. A gente verifica se o sensor está no obstáculo, que invalida. Daí a gente verifica os tipos de conexões que podem ter, que é o sensor e sensor gateway. E depois a gente faz um BFS ali para verificar se o sensor consegue chegar no gateway no final, né? E é isso dos códigos em Python que foram utilizados. Vou passar rapidinho aqui do slide. No Synapse eu usei basicamente o processo otimizador DOE, random, com otimizador, as variáveis, objetivo e restrição, normalzinho, né, o padrão do Synapse. 10 variáveis, conectividade da restrição foi em Python e o objetivo também foi feito em Python, como eu já mostrei, né? As configurações da variável, a gente ficou com todas as variáveis do x e y dos sensores, dos 5 sensores, com o mínimo e o máximo de 0 a 100, com resolução 0.1, e são 10 variáveis contínuas no intervalo 0 a 100. Daí aqui é os resultados dos meus testes. Eu utilizei o algoritmo HDGA, que é um genético híbrido, né? O resultado inicial assim, que eu tive no meu primeiro test run que eu fiz foi no ID50, e ele deu um resultado bem bom, 67,7%. Eu quis deixar aqui que eu achei interessante, que bem no começo já teve um bom resultado, e depois eu deixei rodando por mais ou menos 1h30 e eu consegui 2.500 execuções e eu cheguei em 78,1%, que é um valor bem alto ali porque eu estava esperando. Que foi no ID 2284, achei interessante botar isso, rodou mais de 2.500 ciclos. Aqui eu inicialmente tinha feito com 12 processos paralelos, mas depois eu aumentei para 20. Daí aqui comparar as soluções, né? O grid padrão, como eu falei no começo, basicamente se não tivesse obstáculo, esse daqui seria o que o Synapse levaria como melhor solução. Eu até fiz um teste e realmente é isso daqui que acontece. Ele fica com 84% mais ou menos de cobertura, só que daí nesse caso aqui com os obstáculos ele não funciona. Depois uma solução viável, né, que eu tinha pensado quando eu estava testando como que eu faria isso, seria essa. Ela dá 54% de cobertura, mas a gente perde boa parte aqui da conexão, até talvez desse para colocar mais um sensor aqui, depois um aqui, fazer alguma coisa assim, uma nuvem maior. Mas essas foram as soluções que eu cheguei pensando, né? Então,
basicamente análise dos resultados aqui. A gente tem as configurações, a cobertura, se ele está conectado, ou seja, se ele funciona, né? A minha restrição é 1, e se ele é viável ou não. Então o grid padrão sem obstáculo dá 84% de cobertura, ele é conectado e ele é viável, só que só quando não tem obstáculos. No grid padrão com obstáculos ele não é mais viável, não é mais conectado, e a cobertura dele cai para 43,3%. Uma alta cobertura seria desconectado, né? Que seria basicamente eu colocar, por exemplo, um sensor aqui, um sensor aqui, um sensor aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Só que eles não estariam todos conectados ao gateway, eu tiro essa imposição da conexão. Ele gera mais ou menos ali em 74,4%. E o melhor viável que eu consegui pensar na hora foi de 54%, que é conectado e é viável. E daí as duas execuções do Synapse que eu gostei bastante, que foi essa daqui de 50, que foi 67.7, que ele é conectado e é viável, e a 2284, que foi 78.1%, conectado e viável também. Com isso a gente consegue ver ali a otimização, né, que deu um aumento de 13.3% no primeira tentativa e depois 24.1% do melhor, que no caso está errado as porcentagens, né? Mas enfim, isso foi depois de 2.500 interações com o algoritmo. Aí a posição final dos meus sensores ficou aqui. Como eu disse inicialmente, tipo, a gente não vê porque eu estou só analisando a área de cobertura, mas a área de comunicação é um pouco maior, então isso dá espaço suficiente para esse sensor passar por cima dessa caixa e fazer a comunicação entre o sistema completo. As posições finais estão aqui, eu vou falar elas uma por uma, e a topologia de rede eu achei interessante adicionar, né, que no caso é os tipos de conexões. Então o S4 ele conecta direto, o S5 também, o S1 conecta para o S5 e depois para o gateway, o S3 na verdade ele poderia conectar para os dois, que aqui ocorre o mesmo caso, que eu poderia passar por fora e conectar, mas eu preferi passar pensando numa topologia em que eu vou diretamente, né? Então S3, S1, S5 e gateway, S2, S3, S1, S5 e gateway. Essa é a outra topologia que eu gostei. No caso essa daqui foi a principal, né? Que é a 2284. As configurações da minha otimização ali no Synapse foi o DOE com 50 soluções iniciais random, algoritmo HDGA, mais de 2.500 interações, né, ali nos IDs, 20 processos paralelos, e eu utilizei 2.000 pontos de Monte Carlo ali para fazer a verificação, né, da porcentagem. E como eu disse, aproximadamente 90 minutos para essas 2.500 interações. As conclusões que eu tive, daí no caso, a solução manual teve 54% de cobertura, a melhor solução 78%, então a gente teve 24% de aumento da cobertura, e todas as soluções manteram conectividade com gateway, né, pensando nessa opção aqui. E as referências do projeto. Agora eu queria abrir o Synapse para dar uma mostrada nos resultados da última execução que eu fiz. Vamos filtrar por ótimo aqui, que eu quero mostrar inicialmente a nossa ali que eu comentei. Então eu vou só conferir aqui os valores do sensor para mostrar para o professor. Como eu disse, né, os pontos das posições, 15.7, 69.3, 60.4, 15, 23.1, 34.2, 83, 49.5, 51.6, 79.7. O R1 entrega 1, que seria a verificação se o sistema tem conexão até o gateway. E a porcentagem aqui é 0.78 vezes 100 para chegar em 78.06% de cobertura com o código de verificação de pontos de Monte Carlo. Agora mostrar um pouco mais das outras soluções que eu consegui encontrar, né? Teve essa outra aqui com 77.95, os valores são bem próximos, a gente consegue ver aqui, mudou um pouquinho no X5 principalmente, os outros são praticamente igual, o X2 também muda bastante, na verdade, essa posição do X2, e o X1 também mudou um pouco ali, mas também foi uma solução boa. Outra próxima aqui também mudou bastante o X1. A gente consegue ver que o X1 que teve mais alteração, que foi o ponto de teste final, porque ele ficava no canto aqui superior, né? Então, por esse motivo aí. E todas essas foram as execuções. Vou botar aqui o ID como ordem para mostrar o número de execuções total. Foram feitas 2.800. Então é isso aí.
O meu fluxograma ficou assim, DOE random com 100, na verdade foram 100 pontos gerados iniciais, não 50. HDGA, essas daqui foram as configurações do HDGA. Otimização foram 20 pontos simultâneos. O solver está executando o código que eu comentei lá, r1.py. Atributo não tem que mostrar nada. O R1 a gente faz igual a 1, que é a restrição que verifica se os sensores têm conexão com o gateway, todos eles. Para o F1 a gente tenta maximizar, então é isso aí. E o código está para o F1 aqui que eu mostrei anteriormente. E todas as variáveis aqui inicializadas certinho. Acredito que é isso e obrigado.